indo para a terceira. Um momento aí, pessoal. Até mais. Pessoal, de forma proposital eu parei aqui nesse local seguro, né? Mas observem o desnível aí, as condições do acostamento. Numa situação de emergência, como é que a pessoa vai conseguir sair da pista, né, com segurança? Não tem como, né? Pelo contrário, né? Então aí é um batente, né? E eu, de forma proposital aqui, estou gravando essa saída aqui da pessoa. Infelizmente é isso. Olha a condição que eu vou sair, ó, com segurança, porque não vem carro, ó. Entendeu, pessoal? É uma faixa auxiliar sim, mas o desnível aí, não apenas o desnível, porque tem o batente, ele é feio. Infelizmente mais um caminhão aqui com problema, mas parece que chegou o socorro entre ele, graças a Deus. Tomara que ele consiga resolver isso aí com o menor tempo possível, né? Causa um estresse, né? Não apenas a perda de tempo, o estresse, né, pessoal? Pessoal, concluindo o comentário sobre aquela condição de absoluta insegurança. Eu saí ali de forma cuidadosa, vinha numa velocidade moderada e à direita ali na parte de terra, no espaço, fora da rodovia, para trocar a bateria da GoPro. E ali um local tranquilo, tem uma borracharia do lado, e não é deserto, eu evito usar o sanitário natural, mas aí aproveitei ali, usei o sanitário natural 5 minutos e tal, eu troquei a câmera, troquei a bateria da câmera e gravei para vocês. Situação de risco, né? Não para mim, que eu parei de forma, mas numa emergência a pessoa ali vai encontrar uma imensa dificuldade, porque o desnível é muito grande ali, no final da faixa pavimentada, né, no limite do asfalto, para a parte lá de escape, né? Então, infelizmente, não é apenas ali, é só um exemplo de milhares de pontos assim. Em alguns locais ali era faixa auxiliar, né? Em alguns locais é o acostamento quando existe estreito. Isso não são em todos os locais, né, pessoal? Não são todos os locais. Tem locais muito bons, né? Você sai com segurança. Fechando a saída da faixa principal para o acostamento, enfim, tem que ter segurança, entendeu, pessoal? Não pode ser uma palavra udenite, né, pessoal? E situação de risco ali. Mas voltemos aí a uma prosa mais descontraída, né, pessoal? Nós estamos a cerca de 150 quilômetros do destino de hoje, para pernoite, planejado, como sempre faço. Chega cedo, vou chegar aí entre 15h30, desculpem, vou chegar aí entre 13h30 e 14 horas para fazer o check-in na pousada, de forma planejada, como diz, um trecho curto, NAC Itaobim, 350 quilômetros, acho isso. Dirigindo, parando várias vezes, sanitário, água, cafezinho. Então é o seguinte, ó, eu saí 7h30 lá de NAC, são 10h45. Eu ainda estou a 150 quilômetros de Itaobim. Mas é porque eu venho dirigindo, parando devagarinho, 80, 90, 100, 70, entendeu? Considerando que de Governador Valadares para até a divisa, eu já comentei hoje, a rodovia, a pavimentação é sofrível, é precária, né? Não são buracos enormes, mas tem buracos, tem depressão, tem erosão, tem algumas crateras e
poucos trechos que eu consegui dirigir a 100 por hora, 105, enfim. Alguns trechos até retões, né? Poucos, né? A 110. E acidente autotônico. Mas, enfim, de Governador Valadares até a divisa com a Bahia, historicamente esse trecho aqui é precário, é sofrível, é perigoso. Por isso que é uma das razões que também eu não viajo à noite. Minhas viagens são planejadas com muita antecedência, meses até, por conta disso. Nem viajo, já fiz isso quando era mais jovem. Quando a gente tem 30, 40 anos é uma realidade. Eu estou chegando nos meus 65 anos de vida, graças a Deus, em janeiro próximo, 2024. Eu já comentei em outros momentos, nas minhas viagens longas, que já foram várias viagens ao longo de 40 anos, me refiro a viagens longas, 5 mil quilômetros, 6 mil quilômetros, 7 mil quilômetros, 10 mil quilômetros. Quando era mais jovem, na década de 80, 90 e 2000, viajava, por exemplo, Aracaju e Itaúbi, a quase 900, pelo que recordo. Aracaju, São Mateus no Espírito Santo. Fiz isso algumas vezes na década de 80 e início da década de 90. Dá 1.160 quilômetros, mais ou menos, eu acho. Não faço isso mais. Minhas viagens dos últimos 6 anos para cá, né? Eu faço trechos, em média, distância de 400 quilômetros. Ou um pouco mais, quando faço, por exemplo, Aracaju, Jequié, 550, eu achei isso. Fiz, por exemplo, quando fui ao Mato Grosso, Rondonópolis, Lucas do Rio Verde, então uns 550 também. Mas eu faço muitos trechos bem menores, como esse de hoje, considerado trechos curtos, né? 300 e poucos quilômetros, sem comentários no carro. Público, tá? A Prefeitura de Padre Paraíso, tá escrito lá, deixa pra lá. Concluindo o que eu estava comentando, porque aqui eu planejo questões de segurança, não é apenas da idade, que eu me considero uma pessoa aí saudável, posso dirigir 1000 quilômetros. Primeiro que eu gosto muito de estrada, eu adoro estrada, né? Minha esposa comenta que eu tenho espírito de caminhoneiro, espírito no bom sentido de gostar de queimar diesel, né? O que é que eu quero concluir para fechar mesmo? É que eu me planejo com antecedência para viajar por dia 300 km, 200 km. Nas minhas longas viagens, que foram várias, como disse, eu já fiz trechos de apenas 150 km, um pulo. Ou seja, no Mato Grosso, teve dias que eu rodei 200 km nas estradas vicinais, nas fazendas de soja e tal, para conhecer o entorno, Sinop, Sorriso, Vera, Cláudia, no estado de Goiás, Jataí, Mineiros. E no asfalto rodei apenas 150 km, como eu fiz o trecho Lucas do Rio Verde a Sinop. Acho que é 100 e poucos quilômetros, enfim. Viagens longas exigem planejamento. Planejamento é fundamental, pessoal, fundamental. Por uma série de razões, né? Menos estresse, mais segurança, mais tranquilidade. A viagem, ela tem que lhe dar bem-estar. É cansativo? Sim, claro que é cansativo. Uma viagem como essa, hoje é dia 2, eu já vou para quantos dias? Saí de casa dia 18, 19 de outubro. Mas essa é uma viagem em média, em tempo. Já fiz viagem de um mês, né, como a do Mato Grosso. A placa ali, Vitória da Conquista, 363 km. Aqui é o quilômetro 255. A Rio Bahia. Nós estamos, portanto, a cerca de 255 km da divisa com a Bahia.
a cerca de 140, um pouco menos, o nosso destino hoje, que é Itaobim, na minha casa, entre aspas, em Itaobim, que é a Pousada das Araras, por dezenas de pernoites. Isso mesmo, uns 30 e tantos ou 40. Pessoal, esses comentários, quem acompanha os vídeos que eu disponibilizo aí no YouTube de forma amadora, uma edição modesta, vídeos médios de 20 minutos, 25 minutos. Pontualmente, às vezes eu gravo algum vídeo aí, excepcionalmente de mais de meia hora, mas em média aí 20 minutos. Acredito que um vídeo de 20 minutos, 25 minutos, meia hora, para esse tipo de proposta minha, tão somente informativa para quem curte, né, e quem acompanha viagem, o foco é esse, né? Primeiro que a proposta é informativa, aliás, prioritariamente a função, o objetivo desses centenas de vídeos, vários terabytes de arquivos, né? O objetivo é, primeiro, o meu uso pessoal, né? O meu arquivo pessoal, mas também de uns meses para cá, uns 4 meses, aí um pouco mais, aí na internet, na plataforma YouTube, porque acredito que agrega alguma informação, né, para quem curte viagem, e mesmo para aquelas pessoas que não curtem viagens malucas, entre aspas, como as que eu realizo. As pessoas, pelos vídeos, têm a oportunidade de conhecer parte da imensidão do Brasil, né? Obviamente que os vídeos não retratam na plenitude os cenários, né? Que o sul, o nordeste, o centro-oeste, o sudeste, enfim. Mas dão uma noção do que é o Brasil rodoviário, né, pessoal? Falo rodoviário porque é o foco principal desse trabalho amador que eu realizo, tá, pessoal? Feitos esses comentários repetidos demais, com certeza as pessoas que acompanham os meus vídeos fazem a seguinte crítica para si próprias: o seu Valdir repete demais. É isso mesmo, pessoal, eu tenho essa característica, me torno muitas vezes até chato, entendeu? Por exemplo, quantas vezes nesse trajeto curto de hoje, de apenas 350 quilômetros, entre NAC e Itaobim, nas Minas Gerais, eu repeti rodovia, BR-116, ela mesma, Rio Bahia, rodovia Santos Dumont, perímetro urbano de NAC, perímetro urbano de Governador Valadares, entendeu, pessoal? É o meu perfil, reconheço, né? Exageradamente repetitivo, mas essa característica me traz uma vantagem, digamos assim, porque eu sozinho e Deus, nessa imensidão do Brasil, vou conversando horas, dias e semanas com vocês, de uma forma de descontrair, sem tirar, obviamente, a concentração na rodovia, né, pessoal? Rodovia é rodovia. Eu repito isso sem cansar. Rodovia é rodovia. Uma coisa, pessoal, é alguém dirigir 100 km, 500 km, 400 km. Camarada vai Aracaju, Maceió e de volta. Uma viagem é uma viagem. Mas uma coisa é você fazer Aracaju, Maceió, mesmo Aracaju, Salvador, que não é tão perto, e você fazer Aracaju, São Paulo, Aracaju, Curitiba, como estou fazendo, entendeu, pessoal? E mais, acessando vários locais. Então, uma viagem de 500 quilômetros é uma viagem, mas uma viagem de 5 mil, 10 mil quilômetros é outra viagem, é outro tipo. Então, o que é que eu quero dizer com isso, nessa reflexão? É que rodovia é algo maravilhoso, mas os riscos são potenciais por duas razões. A primeira é
a irresponsabilidade de muitos condutores, a imprudência, a irracionalidade de muitas pessoas, infelizmente são muitas pessoas, já mostrei aqui algumas vezes. E outra é o próprio risco pela distância, os próprios riscos que as rodovias nessa imensidão de Brasil oferecem, entendeu? Não é fácil, pessoal, não é fácil, tem que gostar, tem que ter experiência, né? Não é porque eu tenho 44 anos de CNH que eu sou experiente. Eu acredito que eu tenho um nível de experiência bom por conta do meu estilo de dirigir desde quando eu era muito jovem, lá em 1979, quando eu tinha 20 anos de idade, adquiri a primeira habilitação, né? Na época eu tinha 20 anos, que eu sou de 1959. Seu Valdir, então o camarada que tem 40 anos de carteira, de habilitação, de CNH como o senhor, é experiente. Não necessariamente, depende. O cara pode ter 10 anos de habilitação e ser melhor do que eu em termos de condução defensiva, mas eu acredito, e me permitam afirmar isso com absoluta isenção e segurança, não são muitos condutores que têm o grau de responsabilidade que eu pratico nas rodovias desse Brasil. E não é só quando estou gravando, pessoal. Eu não ultrapasso em condições que não ofereçam absoluta segurança. Curvas, lombadas, faixa contínua, tô fora. E não é só gravando, tá bom? Feitas essas reflexões, pessoal, eu agradeço demais a atenção. Acredito que elas agregam valor, não apenas informativo, mas para alertar as pessoas, aquelas pessoas mais jovens ainda adquirindo experiência nas estradas. Todos nós um dia fomos aprendizes, seja conduzindo um veículo, seja no trabalho. Então é o seguinte, é preciso maturação, é preciso tempo para se adquirir experiência, mas não significa que é somente isso. Dirigir com segurança nessas estradas imensas do Brasil depende de outros fatores. O principal deles é responsabilidade, prudência, cautela, atenção, respeito aos demais condutores e, muito importante, pessoal, direção defensiva. Para aqueles muito jovens que ainda não estão familiarizados com o termo direção defensiva é exatamente dirigir pensando também nos outros, ou seja, atenuar, minimizar, reduzir as falhas que os outros cometem também. Eu também cometo, que não sou imune a erros, mas dirigir defensivamente é atenuar a irresponsabilidade como essa aí dos outros. Entendeu, pessoal? Onde eu quero chegar, o que é dirigir defensivamente? É prevenir, é antecipar a condição de risco, é reduzir a velocidade mesmo num ponto onde a velocidade é maior, é perceber um veículo em movimento, seja na mesma direção, seja no sentido contrário, dirigindo de forma estranha, seja um veículo de carga, seja um automóvel, entendeu, pessoal? É essa a minha postura cidadã, responsável, em busca de algo que não se vende e não se compra, a vida humana. A vida humana é, sem dúvidas, o maior valor que Deus nos dá. Então as coisas materiais aí vão quebrando, vão consertando, a gente conserta, carro quebrado, mesmo diante de um acidente, infelizmente acontece, se conserta, se compra outro, mas a vida humana não tem preço, pessoal, tá bom? A vida humana é imensurável. Feita essa longa reflexão, peço a Deus mais uma vez, como faço todos os dias, todas as noites, todas as manhãs, quando inicio os meus trajetos longos, quando vou me deitar, que agradeço a Deus pelo dia,
não só viajando, mas como o foco principal dessa minha reflexão são as viagens imensas, eu não vou cansar de repetir essas palavras. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele me tem dado, proteção, condição de saúde para viajar, condições materiais, né, porque tem custo, né? Uma viagem desse porte envolve custos, não somente de combustível, de pousadas, de hotéis, de alimentação, desde um cafezinho que você bebe até um hotel que você paga R$300, né? Eu não busco luxo necessariamente, mas às vezes uma viagem desse tamanho, de outras, é importante demais o conforto, não é luxo necessariamente. Dormir bem. Então às vezes você tem 2 hotéis em uma cidade, um é R$150, um preço normal, o outro é 245. É o que diferencia? Às vezes o espaço do quarto, o conforto, a segurança, o grau de silêncio. Para mim não tem preço. Eu pago qualquer valor dentro das minhas possibilidades para dormir num local silencioso e seguro, entendeu, pessoal? Então, concluindo, obrigado pela atenção de vocês e que Deus continue nos protegendo sempre, a mim e a todos os usuários aí das estradas desse imenso Brasil, e aqueles que não viajam também. Que Deus dê muita saúde e paz para todos e as famílias. Obrigado.
sem comentários. Pelo amor de Deus. É isso, pessoal, que eu sempre comento. Esse tipo de imprudência criminosa, um ônibus, ou seja, é um motorista profissional, se é que podemos chamar um cidadão desse de motorista. Pelo amor de Deus, o cara ultrapassou em uma ponte estreita. Não tem condições, pessoal. Aqui, por exemplo, eu tenho poucos metros, 2 veículos longos, eu só abri para olhar, obviamente que sinalizando. Rapaz, que Deus nos defenda. Pelo amor de Deus, é isso, pessoal, que eu sempre comento, por isso que eu repito demais, a imprudência, infelizmente, em larga escala, infelizmente. Vou ficar só refletindo, vocês compreenderam, né? Essa imagem, essas imagens que eu gravei ali naquela ultrapassagem que esse ônibus fez, dispensam maiores comentários. Só aguardar, eu aguardei aqui a faixa auxiliar, tranquilo, entendeu? O cara ganhou ali o quê? 40 segundos, 20 segundos. A vida humana não tem preço, minha gente. Pelo amor de Deus, que Deus dê discernimento a esse motorista, se é que podemos chamar um cidadão desse de motorista. Aqui à frente, pessoal, a gente vai, pelo que recordo, nós temos algumas erosões e obras, então tem que redobrar a atenção, tá? Acredito que aqui à frente é a primeira erosão aqui no trecho, já se aproximando enfim, em direção a Padre Paraíso, ponto dos volantes e Itaobim. Exatamente, tá? Exatamente. Esse ponto aqui é o de maior erosão aqui na Rio Bahia, aqui antes de Padre Paraíso, tá, pessoal? Aqui é um trecho perigoso, pessoal. Camarada do ônibus buzinando, ó. Infelizmente, essa buzina foi ele mesmo, o motorista do ônibus, aquele mesmo. Pessoal, então eu vinha comentando aí hoje mesmo que nesse trecho aqui, direção Itaobim, sentido norte aqui, antes de Padre Paraíso, tem essa erosão. Aqui à frente até Itaobim tem pelo menos mais uma. Essa me parece ser a maior delas, que atingiu quase que... E aqui eu ganhei uma multa, conversando e um radar de 60. Enfim, o que eu quero dizer é que essa erosão é uma das maiores aqui na Rio Bahia, nesse trecho aqui entre Teófilo Otoni e Itaobim. Pessoal, aproveitando ali momento crucial de distração com relação ao radar, tá, pessoal? Com relação ao radar, em relação às condições de segurança na rodovia, não. O que é que eu quero dizer? É possível que ali eu tenha sido presenteado, entre aspas, com uma multa. Numa viagem desse tamanho e outras, né? É possível, né? A gente não é imune a falhas. A minha última multa é uma prova de que eu dirijo com muita atenção. Foi lá em 2016 em Cachoeirinha, saindo de Porto Alegre. Então, isso foi em março de 2016. De lá pra cá nenhuma multa, nem com esse carro, nem com o meu Jeep Troller. Mas nessa viagem e agora, mesmo com esse perfil atento, enfim, concentrado na viagem e tal, é possível, é provável que eu tenha recebido 2 multas de radares de 60, tá, pessoal? Não são radares de 100, tá?
distração com relação ao radar, tá, pessoal? Mas a atenção na rodovia, ela é sempre, a todo instante. Enfim, passar em um radar um pouco acima do limite permitido, eu não estou me referindo àquele tipo de condutor, entre aspas, que passa num radar de 60 a 90 não, tá? Não é esse motorista não. Estou me referindo ao condutor que no radar de 60 passa a 67, 69, 70, 80. No radar de 80 passa a 100. Agora, no radar de 80 passar a 140, não é esse meu perfil não, tá? Nas raras vezes que eu passo em um radar acima do limite permitido, nas raras vezes é um percentual quase no limite de segurança, por exemplo. Tem uma regra, né? De percentual de tolerância. Um radar de 80 você pode passar aí a quanto? 88, é isso? 10%? Enfim, vamos lá. Se ao chegar em casa depois de 6.000 quilômetros ou um pouco mais, acho que essa viagem vai para uns 6.500 por aí, e eu abri lá aquele programinha que você acompanha a pontuação da CNH, e tiver lá duas multas de 60 ou de 80, eu reconheço o erro, mas eu, por ser um humano, eu não sou imune a falhas. Acontece. Vamos em frente. Viagem tranquila, graças a Deus, mesmo diante daquele tipo de imprudência que vocês podem constatar no vídeo. Aquele ônibus, eu insisto, aquele condutor, entre aspas, aquele motorista do ônibus, naquela ultrapassagem, naquela ponte, ele cometeu não apenas uma imprudência, não apenas uma irresponsabilidade, ele cometeu um crime. Ponto. Obrigado, pessoal, até mais.